Deixa eu voltar com imagens ao vivo, lá na UFO, porque as aulas na Universidade Federal de Uberlândia retornariam hoje em todos os campi. No entanto, alguns cursos aderiram àquela greve que já vinha sendo anunciada desde o fim de semana mês passado. Meu amigo Tarsis Duarte tem as informações, mas a gente percebe aí uma movimentação grande de estudantes, né? Muitos retomaram as atividades hoje aqui na cidade de Uberlândia. Tarsis, bem-vindo, boa semana, boa tarde. Oi, Rafa, obrigado. Boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Realmente, são duas informações que se contrastam, né? O anúncio de uma greve que se inicia e, ao mesmo tempo, tantos estudantes já movimentando a Universidade Federal de Uberlândia. Isso se deve a dois fatores, amigo e amiga do balanço. Primeiro, que a adesão não foi total ao movimento grevista. Alguns professores optaram por não entrar em greve. E segundo, porque os próprios estudantes já haviam dito que são contrários a esse movimento grevista, resultado de uma assembleia feita entre eles anteriormente. Eles já se opuseram a esse movimento que se inicia não só aqui na Universidade Federal de Uberlândia, como em outras 52 universidades do país. Neste momento, a atualização mais recente que eu tenho aqui é de que 52 universidades do país estão em greve neste momento. Aqui na UFO, os servidores técnicos já estavam desde o dia 18 de março. Você lembra, você acompanhou aqui com a gente. E aí, os servidores docentes, ou seja, aqueles que são professores na UFO, já haviam anunciado que hoje, nessa segunda-feira, 20 de maio, já entrariam também em greve, não compareceriam nas salas de aula. Isso porque eles pedem o seguinte, que haja a recomposição salarial, que segundo a categoria, isso não houve de forma adequada nos últimos tempos, nos últimos anos aí. Neste instante, está havendo uma assembleia que está sendo transmitida inclusive em todos os campi da universidade para que todos possam acompanhar. Uma discussão ainda está sendo feita e o quadro é indefinido. Mas o que eu apurei até agora é que pelo menos ao longo dessa semana ainda deve perdurar esse movimento de greve. No fim dessa semana, lá para sexta-feira, a gente pode ter novidades mais concretas. Afinal, os professores estão negociando com o governo do estado. Está havendo uma negociação. O governo do estado está colocando as cartas na mesa, está fazendo propostas. Em contrapartida, esses servidores em greve estão respondendo se é o suficiente pelo que eles estão reivindicando ou não. Mas pelo menos ao longo dessa semana, o sentimento é de instabilidade sobre quando de fato vai ter aula. A UFO então recomendou o seguinte, que cada aluno entre em contato com a coordenação de seus cursos para saber se o docente que vai aplicar aula hoje ou nos próximos dias está de greve ou não, se o professor vai dar aula ou não. Fazendo essa ligação aí, o aluno vai ter mais informações com a coordenação do curso. Mas enquanto isso, a UFO, sabendo que cerca de 19 mil estudantes poderiam voltar a movimentar os campi da universidade, a UFO resolveu manter os serviços chamados de assistência estudantil, que é, por exemplo, o restaurante universitário, que ainda tem fila agora na hora do almoço, meio-dia e 22, e também o serviço que é o de transporte dos alunos entre um campus e outro, que é o serviço do ônibus intercampi, também está funcionando. Porque muitos estudantes já voltaram aí de suas cidades, muitos moram fora, e o clima por aqui é de recepção, até mesmo dos calouros, dos iniciantes. Por exemplo, as meninas ali, ó, de cara pintada, com certeza estão entrando agora na UFO, estão sendo recebidas por algum curso. Sorte para elas, mas com certeza o sentimento delas também é de indefinição sobre quando vão começar a ter aula, viu, Rafa? E o que eles querem, evidentemente, isso mostra claramente, esses estudantes querem aula. Querem ter a rotina normal. A gente vai estar acompanhando no decorrer da semana e trazendo as atualizações para você, estudante universitário, para você, amiga, pai, responsável, toda a comunidade escolar que está envolvida em relação à Universidade Federal de Uberlândia. Obrigado, Tarsis, ao vivo, trazendo os detalhes aqui no programa. E ainda hoje no Balanço Geral.